Fala, meus queridos amigos, beleza? Como vocês estão? Bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Eu me chamo Rafael e no vídeo de hoje, como vocês viram aí na thumbnail, hoje eu quero abordar um assunto que já tem um tempo aí, né, que já está em alta, né, na internet, de uma treta aí que não é tão nova, que muito provavelmente você já deve estar por dentro do que tá rolando, né, porque eu não sou o primeiro e não serei o último que provavelmente falarei sobre isso, que é a treta entre o Monark, né, e o Igor 3K aí, ou o Igor do Flow. Não sei como que você o conhece. Bom, como vocês já devem estar por dentro, mas eu vou pincelar aí o que tá rolando, é que o Monark, que era do Flow Podcast, ele voltou recentemente com seu podcast pessoal e aconteceu alguns episódios com algumas pessoas, no qual, né, foi revelado aí, através do Monark e também desta pessoa que foi participar do podcast do Monark, se não me engano ele é host do Redcast, que o Flow Podcast, ou mais especificamente o Igor 3K, não está honrando com a sua parte do contrato de pagamento da dívida que eles têm com o Monark, né? Que até onde sabemos, ou se você não sabe, é uma dívida aí de 10 milhões, no qual foi acordado pagar 50 mil por mês para o Monark. E com isso, o Monark receberia a sua parte até, né, a sua dívida ser sanada, sem juros de inflação. Desde então, né, surgiu muitos vídeos, inclusive o próprio Gorgonoid aí reagiu ao vídeo, né, ou no caso ao corte desse podcast, do Monark junto com esse cara aí do Redcast, abordando esse assunto e vendo a revolta aí do Monark. E, né, ali o Gorgonoid meio que deu o seu lado também, né, sobre o que ele estava acompanhando. E hoje eu quero trazer um lado aí que talvez você não parou para raciocinar, porque a narrativa tá girando em torno da dor do Monark e não, tipo assim, né, até porque ele não se pronunciou, e não pro lado também do Igor 3K. O Igor 3K ele não se prontificou no momento, porque ele está em viagem, como nós, né, acompanhamos. Não sei se você segue ali no Instagram, como estão acompanhando. Ele está lá, se não me engano, na Copa do Mundo, né? Na Copa do Mundo, né? Ele tá nos Estados Unidos. E lá ele tá, né, seguindo ali uma programação diferente pro conteúdo do Flow Podcast, né? Com isso, o Igor 3K, de acordo com o Monark, não está respondendo ele para poder pagar o valor que está sendo acordado, pois está pagando somente a metade, de 50 mil, estão pagando apenas 25 mil para o Monark. E como o Monark está se reerguendo, voltando novamente na mídia, tanto no YouTube quanto nas redes sociais no geral, esse valor o ajudaria a continuar mantendo ali seus gastos pessoais, porque ele ainda está trazendo membros inscritos, ou seja lá o que for, para poder gerar uma renda ali através do que ele está fazendo do seu trabalho com o seu podcast. E ali gerou uma discussão muito doida. E ali começou também um ataque generalizado. Eu vou falar generalizado, porque, mano, estão atacando ele de todos os lados. Até o Sakane participou, né, dessa revolta aí do Monark, dando razão ao Monark. E é sobre isso que a gente vai meio que pautar hoje. É o seguinte, eu não sei se vocês param pra pensar um pouco, mas quando a narrativa pende só a um lado, se tá só um lado né, ali da verdade, vamos dizer assim, eu não sei vocês, mas eu acho meio estranho que parece que só uma pessoa tem razão ali no meio dessa treta toda. E nós sabemos que o fatídico Monark Day, como o pessoal do Flow intitula, foi um tempo muito difícil para o Flow, porque perca de patrocínio, perca de monetização e principalmente, né, de acordo aí com alguns podcasts, né, que algumas pessoas tocaram no assunto com o Igor 3K, ele chegou a ficar no negativo, sem grana mesmo, sem dinheiro, para manter o Flow vivo. E nesta época, desse período, o Monark, né, de acordo com as suas palavras, ele falou que fez um acordo muito amigável, ou, né, conforme as suas palavras, um acordo muito easy para o Flow Podcast, para poder pagar o Monark aí sem juros de inflação. E como eu disse, algumas pessoas fizeram alguns vídeos, reações e afins, falando que o Monark saiu no prejuízo e ele cedeu um direito muito grande dele ganhar um bom dinheiro com aquilo que ele ajudou a construir. Eu concordo, eu entendo, se é direito, não se deve misturar amizade com negócio. Mas assim, rapaziada, vamos ser bem honestos, o Monark foi muito gente boa, ele foi muito cavalheiro, ele foi muito brother, porque ele não pensou só no dinheiro, ele pensou num todo, ele pensou nas famílias que dependem do Flow, muito provavelmente ele pensou no Igor, que tem uma família, né, ele tem 2 filhas, um casamento. Então assim, realmente o Monark, ele foi, vamos se dizer que ele foi muito benevolente, né, ele não pensou no dinheiro. O dinheiro que ele ia pegar com o Flow, pra ele, que é solteiro, não vive uma vida de luxo, é mais que o suficiente, né? E com isso, ele viveria a vida dele, né, saindo do Flow para não ferrar mais o Flow, mais que ele já ferrou no Monark Day, infelizmente com aquela sua frase que condenou o Flow Podcast. Mas rapaziada, vocês têm que entender que a verdade toda nunca vai vir à tona.
Porque vocês não param pra pensar que talvez eles fizeram um acordo judicial, um contrato judicial, para que o que foi negociado no dia do Monarch Day, da saída dele, não venha realmente a público, fique somente entre os membros da empresa, que seria o Gianzão, o Igor 3K e o próprio Monark. Então, galera, é só uma questão de você raciocinar muito para você entender que assim, estou de acordo com a revolta do Monark, porque se não estão pagando ele, é como ele diz, né, estão roubando ele. Mas vocês têm que entender que sempre tem um contexto por trás, sempre tem uma história por trás, vamos supor assim, um motivo, ou seja lá o que você quiser usar aí pra entender que o porquê que o Igor tá fazendo isso. O Igor tá puto? Eles brigaram? O Monark falou umas groselhas pra ele? O Monark tá enchendo o saco dele? O Monark todo dia tá ligando pra ele chorando? Você não sabe, ninguém vai saber. Até o dia que o Igor 3K se prontificar. Ou depois dele conversar com o Monark e se resolverem, pra meio que dar um ponto final nessa história, ou pra falar o lado dele. E a gente só vai saber, muito provavelmente, depois da Copa, porque dá pra ver que o Igor tá focado na Copa, né, na sua viagem, e também na produção de conteúdo extra aí pro Flow, pra membros, e né, também pra trazer um conteúdo diferenciado pro Flow Podcast. Nesse caso, meus amigos, sabemos que a empresa, o Flow, hoje ela é avaliada em muitos milhões de reais. E a revolta do Monark é isso, que ele fez um contrato muito fácil, o Igor não tá respondendo ele, e não estão pagando o que realmente foram acordado, que é os 50 mil, e estão pagando só 25. E com isso, o Serjão participou, né? Ele deu o parecer dele dizendo que ele trabalhou algum tempo sem receber, né, no Flow Podcast, para que né, o salário dele se direcione a outras pessoas, né, que né, ajudam a funcionar o Flow Podcast, os funcionários. E para ele não se importava de fazer o Flow e o salário dele não vir para ele por um período. Mas o Flow começou a se recuperar, começou a voltar a ter fôlego, voltou a ter patrocínio, voltou com o Monetiza Flow, que no caso monetizar o canal, né, no YouTube, né, o Flow Podcast. E com isso começou a entrar dinheiro de novo. Tanto é que surgiu outros braços, o Flow Games, o Flow News, enfim, tudo que você conhece da programação, do Estúdio Flow. Mas o que a galera ficou talvez mais revoltada ali com um adendo do Sacane é que, pô, se não estão pagando o Monark certinho, então por que comprou um carro de mais de 300 mil reais? Dinheiro tem, dinheiro tá entrando. E aí, mano, aí já desceram a lenha no Igor. Ah, caloteiro, caloteiro. E aí, irmão, só saiu o vídeo assim, Igor caloteiro, Igor mequetrefe, Igor não sei o que, Igor não sei o que. E, mano, sinceramente, depois que o Igor abrir a boca, e muito provavelmente calar a boca de muita gente que chamou ele de caloteiro, vocês vão ficar aí falando, tipo assim, ai, eu sabia, eu sempre soube que o Igor era isso, o Igor era aquilo. Porque ele não se defendeu. Então vamos com calma. E vamos usar pelo menos aí mais de 4 neurônios, você que tá acompanhando aí pra você usar. Que, pô, o Igor ainda não se defendeu. E quando ele se defender, você muito provavelmente vai entender o ponto dele. E aí você vai juntar a história toda pra entender o porquê que chegou a esse ponto. O Monark, ele sempre foi um cara muito, como ele já mesmo falou, que maluco, que ele falava no podcast, né? Eu sou mais maluco que todos vocês aqui. Que o Igor sempre foi um cara mais racional, mais pé no chão. Inclusive, eu tava assistindo um vídeo do Gorgonoid, ele falou exatamente isso. O Igor sempre foi mais racional, pé no chão. E o Monark se vangloriava por ser um cara mais doido. Deu no que deu, mas, né, justiça seja feita. Graças a esse estilo do Monark, essa personalidade dele, o Flow enganjou por um bom tempo por conta dele, né? Saiu muitas coisas, muitos memes. E o Igor sempre soube levar, e por um período eu sempre vi que o Igor sempre foi muito respeitoso. Porque ele não queria prender o Monark, porque eles tinham a mesma ideia do Flow não ser algo preso a nada. O Flow era o Flow porque tinham pessoas humanas ali tocando, né, a empresa, ou no caso, o programa. Só que o Igor sempre, assim, quando ele tinha oportunidade, ele sempre colocava ali na conversa que, tipo assim, pô, mano, eu sempre falo pra ele, eu falo, Monark, se segura, mano. Pô, Monark, toma cuidado com essas palavras. O Igor sempre deu uns toques no Monark, só que o Monark não, sabe, foda-se. Ele fumava o dele, bebia e pronto, aí ele escaralhava, tá ligado? Aí pronto, aí não tinha freio, velho. Aí ele começava e saía as pérolas dele. Até que aconteceu o fatídico Monark Day, como, né, o próprio Igor intitula aí esse dia tenebroso na vida deles. Então, assim, é muito plausível, talvez, a raiva do Monark, porque não estão cumprindo por algo, né, que foi resolvido judicialmente. Mas também a gente tem que entender que o Igor, muito provavelmente, se ele tá assim, ele tem um motivo dele. Vamos saber no dia que ele se prontificar, mas pensem. O lado da história tá só pesando pro Monark. Ou seja, só a verdade dele tá sendo dita. E todo mundo tá a favor do Monark e atacando o Igor. A partir do momento que o Igor se prontificar, vocês vão entender tudo. E aí a gente vai conseguir completar a história, né, de tudo que aconteceu, desde quando aconteceu o rolo todo lá do Flow quase ter falido de uma vez por todas,
se o Monarca não tivesse saído. Então vamos ser muito honestos, vamos ser muito cabeça. Entender que, né, o Igor. Muita gente não vai reconhecer isso, mas o Igor teve que tocar a empresa com a saída do Monark. Ninguém sabe o que, que ele passou, ninguém sabe o que, que aconteceu pra ele segurar a bronca. Ninguém sabe se ele perdeu noites em claro, preocupado, o que, que ele ia fazer. Ninguém sabe se ele pensou se a família dele ia ficar sem comida. Então, assim, a gente também tem que ter um pouco de empatia de entender que o Igor tem a versão da história dele, o outro lado da moeda. Então, meus amigos, eu acho que o Monark tem os seus motivos e é totalmente plausível, mas eu também acho que o Igor não é 100% errado nessa história. O Monark também nunca foi uma pessoa. Talvez eu tô dizendo pelo que eu estou vendo de fora. Talvez o Monark nunca foi uma pessoa tão fácil. Claro que o Monark ajudou muita gente, tem muita gente que é grata a ele, principalmente o Serjão, né? E outras pessoas. Mas a gente não sabe o que acontecia nos bastidores do Flow. Muito menos quando eles moraram junto, né? O Monark e o Igor. Porque o Igor já falou que eles moraram um tempo juntos. E até onde o Igor demonstrou foi uma vivência assim. Tinha os seus momentos, tá ligado? É como uma convivência normal. Se você vive com uma pessoa que tem uma rotina totalmente diferente da sua, tá ligado? Não é fácil, mas também tem seus momentos de tranquilidade, mas tem os seus picos de estresse. Todo mundo tá ligado. Então é isso. Espero que, né, vocês, agora depois ouvindo isso, pensem melhor, né? Em vez de atacar o Igor, em vez de ficar falando que ele é caloteiro, que ele é isso, que ele é aquilo. E espero que vocês pensem mais antes mesmo de, né, definir uma história sem ouvir as duas partes. Fechou? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Faz a tríplice coroa aí, né? Se inscreve, dá like e comenta. No mais é isso. Valeu, falou, até mais.